Senhor, meus amados irmãos, bom dia. Estamos aqui mais um dia, café da manhã com o Senhor, nosso devocional que nós fazemos todos os dias. E eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, mais oportunidade, trazendo essa preciosa palavra, essa rica palavra, que é uma grande oportunidade hoje, para mim, estar levando, trazendo a palavra do Senhor. Quem sou eu, não sou digna, de levar, mas a palavra de Deus fala, ide, levai a palavra a toda criatura. Então todos nós estamos carregados, encarregados desse mandado, e nós vamos, um dia nós vamos ser, nós vamos prestar, conta diante do Senhor do que nós fizemos aqui, nessa terra, nossa vida. Então eu me coloquei à disposição do Senhor para a obra dele, para fazer a vontade, para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele. Então eu quero ler a palavra hoje que se encontra em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 23, capítulo 8 até o 13. 2 Samuel 23, do 8 até o 13. E diz assim: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquenomone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e os feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E, depois dele, Sama, filho de Agê, o Aratita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara do vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte. A guarnição dos filisteus estava então em Belém. Glória a Deus, Aqui eram os 37 valentes que Davi teve, Davi, foi um homem muito sábio, muito inteligente, Um homem que temeu muito a Deus. É um homem, que temeu muito a Deus, que ali, além de ser um homem sábio, ele tinha várias qualidades, além de ser um homem sábio, sensato, um homem que estava ali diante do Senhor, alcançava a favor aos olhos do Senhor. Além de tudo isso, de ser quebrantado o coração dele, de fazer algo, depois se arrepender para Deus, não para o homem, mas para Deus, fazer, ele tinha várias qualidades. Então, mais uma da sua qualidade, ele era ali sensato, ele era sábio, ele pensava muito bem, ele planejava, arquitetava, ele observava, ele tinha várias qualidades, ele era um homem ali centrado. Tudo que ele fazia ele era muito inteligente, sábio, Ele sempre pensava, no melhor, no que ele poderia fazer, no como ele poderia ganhar, como ele poderia, Então ele planejava tudo. Ele era um homem ali muito inteligente,
né? Se a gente parar e observar pelas coisas que ele fazia, do jeito que ele fazia, como ele armava, como ele se planejava, como ele fazia, como ele agia, como ele pensava. Então dá de se observar que ele era um homem muito inteligente, um homem muito sábio, um homem sensato, né? Que estava ali sempre assim, além de temer a Deus, ele era muito equilibrado, né? Ele pensava muito bem. Então aqui ele escolheu 37 homens, né, para estar com ele, olha, né? Aqui ele escolheu, né, os homens ali, ele nomeou, ele escolheu a dedo, né? Ele puxou ali o histórico, né, daqueles homens, né? Ele foi, assim, né, perguntou como é que era, as pessoas falaram, olha, esse fez isso. Esse, né, um dos homens, né, que Davi teve, né, foi um que só não tô lembrado agora o nome dele, mas ele matou leão, ele matou urso, né, ele encontrou com um egípcio, e um egípcio naquele tempo era maior que ele, né, ele era pequenininho, ele era tão valente que ele matou o egípcio, né, para você ter uma ideia, né. Então ele escolhia a dedo os homens, né, com quem ele iria andar, né, com quem iria para o exército dele. Ele não escolheu qualquer um, não. Eu te escolhi porque tu é bonitinho. Eu vou te escolher aqui porque eu fui com a tua cara, tu é meu parente, né? Poderia ser até parente, mas ele observou bastante, porque ele sabia, né, que ele tinha que andar numa guerra, ele tinha que estar com homens valentes, né, um homem que já teriam conquistado, né, conquistado algo, já teriam vencido o inimigo, né, os homens que sabiam planejar e assim teriam, né, sabe, uma pessoa que não, vamos por aqui que é melhor, por aqui, então aquela pessoa que tem ali aquele conhecimento. Então ele era assim, até as amizades dele, de Davi, olha, para vocês terem uma ideia, né? Amizade que eu digo assim, tá bom que era soldado, né? Mas ele estava ali com ele, né? Era para guerra, a guerra era quase todo mês, quase todo ano, uma 3 vezes no ano, não sei, né? Quando dava, né? Então eles estavam sempre ali juntos, assim, para fazer a guarda de Davi, fazer a guarda do reino. Então eles estavam sempre perto, e até para estar perto do rei, né? De Davi, né? Que ele poderia ser muito bem um rei, mas ele poderia ser sentado, né, como teve vários aqui na Bíblia, mas não, né, ele escolheu estar perto daqueles homens valentes, daqueles homens determinados, sabe, daquelas amizades, né, para fazer a sua guarda, a escolta do rei, do reinado, aqueles homens que já teriam experiência, não foi qualquer um, foi contado, né. Davi foi ali, escolheu a dedo quem iria fazer parte do exército, quem iria na frente, quem iria na linha de frente, quem iria... Ele pegou somente os valentes, para você ter uma ideia, né? Um dia ele estava ali, ele olhou lá para Belém, ele falou, quem me dera beber a água daquele poço de Belém, né? Então, teve 2 ali que só ouviram, eles não falaram nada, eles foram, eles atravessaram, eu não sei se eles mataram ou não, né? Os filisteus ali. Só sei que pra ir lá, pegar aquela água, não sei se eles foram sem ninguém ver eles, ou então se eles feriram até chegar naquele poço, os homens, né? Só sei que eles voltaram com água, né? Com a água para Davi beber. E eles falaram, tá aqui, ó rei, né? Aí, sabe, Davi ali ficou até isso, né? Para vocês terem noção. Olha qual era o caráter de Davi. Daí a gente tira, né? Davi, né? Vocês arriscaram a vida de vocês para trazer essa água, eu não vou beber. Ele derramou como oferta, né, ao Senhor. Ele não bebeu porque aquela água custou tipo sangue, né, custou a vida daqueles homens valentes. Para você ter uma ideia, quão valentes aqueles homens eram, né, para vocês terem uma ideia. Então, né, foi muito bom assim Davi, né, de ter escolhido esses homens, né, esses homens, porque o que seria do reinado, né, o que seria do reinado da primeira guerra se Davi não fosse um homem sensato, pensasse em tudo menos nisso, mas a gente tem que ser sábio em tudo na nossa vida, em tudo, né, se Davi não fosse sábio, se não soubesse escolher a primeira guerra que viria, iria matar ele, o reino dele, iria matar os soldados, então, tudo isso, né, primeiramente o Senhor, vejam bem, primeiramente
ele alcançou o favor do Senhor, ele buscava o Senhor para vencer as guerras. O Senhor livrava. Olha só como Deus fazia. Né? Quando Davi e os valentes, Deus falava, vai, sobe, né? Olha, eu aprendi uma coisa, minha esposa sempre fala, o que é possível ficou para nós fazermos. Agora, o que é o impossível ficou para Deus. Para vocês terem uma ideia nisso, sabe? Porque, olha só, quando Davi, ele ia para uma guerra com os homens valentes dele, quando ele dava conta, Deus falava, sobe, vai, tu vencerá, ele vencia. Ele ia lá, ele fazia, e Deus falava, vai, ele consultava o Senhor e ele ia. Então, quando o Senhor falava, calma, eu vou por aqui, quando era o Senhor que ia, que tocava, porque ele sabia que ali era um jeito que era impossível para Davi e os seus homens ganharem. E sabe quem entrava na peleja? O Senhor. Ele entrava na peleja. Quando não, né? Falava, né? O Senhor foi na frente, feriu. Vocês vão ver por aqui, lendo a palavra, vocês vão ver. O Senhor foi por atrás das amoreiras e feriu. O Senhor fez emboscada. Meu Deus, o agir de Deus é maravilhoso. Quando o homem não consegue vencer uma guerra, o Senhor vai, o Senhor vence, ele vai, né? Quando Davi não conseguia vencer, né? Deus ia ali, descia, ia lá e colocava emboscado com os inimigos, quando ele via que era impossível para Davi ganhar uma luta. Então, meus amados, né, essa palavra de hoje que nós trazemos, né, sobre a escolha de Davi, né, sobre o quão, né, sábio esse homem foi, né, para escolher ali para o seu exército, para escolher ali, né, esses homens valentes, né, como ele pensava, como ele agia, como Deus era com ele, né. Então é assim, né, para nós chamarmos o favor, a atenção de Deus, nós temos que fazer tudo certo, né, nós temos que ser segundo o coração dele, nós temos que fazer tudo certo pelo certo. Não adianta nada a gente querer fazer o errado pelo certo, que não vai. Você não vai alcançar o favor de Deus. Agora, se você fazer o certo pelo certo, começar a partir de hoje, fazer o certo pelo certo, você vai ver. Não vai ser preciso alguém te mostrar, você vai ver Deus agir ao teu favor, Deus fazer por você, você vai ver. Então, né, só basta você ser prudente, igual o Davi, prudente, sábio, fazer o bem. Nós viemos aqui para essa terra para fazer o bem. Aí tem gente que não entende isso, aí faz tudo errado. Aí depois tá se perguntando, né, por que aconteceu tal coisa, por quê? Porque uma coisa chama a outra, né? Uma coisa chama a outra. Se você tá fazendo errado, vai vir a consequência do pecado. Se você está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, vai vir a consequência. E tudo, as pessoas falam, para cada ação existe uma reação. Então, se você fazer uma ação boa, vai vir o efeito da coisa boa que você fez. Se você plantou algo bom, vai vir um efeito bom do que você fez. Então, vamos prestar bastante atenção, amém? Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.